Seja muito bem-vindo, você está em mais um episódio do Bença Pai, o podcast do Paternidade. E hoje eu recebo um grande amigo, um homem de Deus, um pai, pelo menos no meu julgamento, extremamente admirável. E nós vamos ouvir histórias aqui que ele vai compartilhar com a gente sobre a sua história, sobre a sua jornada, sobre a criação dos seus filhos. E eu falo aqui hoje com o meu amigo Alípio. Seja muito bem-vindo, Alípio. Obrigado, Seja querido. Muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Eu fiz essa apresentação aí, mas na verdade eu quero que você se apresente, meu amigo. Quem é você? O que você faz? Bom, eu sou, primeiramente, no Reino de Deus, na igreja, eu sou presbítero. Eu sou presbítero em disponibilidade. Perfeito. E, primeiramente, presbítero em casa, né? Então, minha preocupação sempre foi o que eu sou. O que eu sou perante Deus. Meu ofício principal é ser presbítero, né? E, de quebra, Deus me deu aí uma profissão. Eu sou engenheiro civil, né? Trabalho no ramo da construção já há mais de 20 anos, né? Com incorporação, construções, né? Tenho uma família abençoada, Deus tem sido muito gracioso comigo. Tenho 3 filhos, Pablo, Daniel e Mateu. Tudo homem. Tudo homem. Pablo com 12 anos, Daniel com 10 anos e Mateu com 5 anos. E uma esposa maravilhosa, minha esposa é peruana, Karen, né? Conheci ela no Chile. Olha só. Né? Através de um missionário da igreja. E quantos anos de casado vocês têm? 18 anos. 18 anos. Tomara que não tenha errado aqui, hein? Ei, Karen, aí, ó. Mas é por aí, nós vamos fechar com 18 agora, em julho. Pô, cara, que alegria, cara. Que alegria receber você aqui. Eu quero, como você já sabe, né? E todo mundo já sabe, o nosso conteúdo aqui é sobre paternidade. E por mais que a gente fale aí de fé, de trabalho, de espiritualidade, de igreja, nós nunca saímos do tema paternidade, porque eu acredito, Alípio, que a paternidade é um tema inesgotável. Né? E eu queria ouvir um pouco de você com relação a que memórias que você tem do seu pai, né? Como foi sua criação? Rapaz, meu pai é um exemplo para mim, né? Eu tive o privilégio de ter um pai com letra maiúscula, né? Meu pai é um exemplo porque das origens dele, família humilde, simples, né? Tudo que ele conquistou foi assim pela graça de Deus, é um milagre. Meu pai está onde ele está hoje é uma demonstração assim clara da mão de Deus, poderosa sobre a vida dele. Deus foi muito gracioso com meu pai. Não só na área profissional, mas principalmente na área espiritual. Meu pai foi alcançado por Deus e eu pude ver assim, Wesley, o crescimento do meu pai na vida espiritual. Como ele não tinha uma referência de um pai espiritual, vamos dizer assim, um pai envolvido, embora crente, né? Mas uma referência de um pai discipulador, né? Família humilde, um pai duro, sofrido. Meu avô era uma pessoa muito trabalhadora, batalhadora, crente, mas com muitos problemas, como todos nós temos. Então meu pai não teve essa referência. E meu pai, apesar de não ter tido essa referência, ele buscou muitas referências. Ele se espelhou em pessoas santas, admiráveis. E eu acompanhei isso no meu pai. Acompanhei no sentido de que, como ele não tinha essas referências, interessante é que, pelo desejo dele de fazer a coisa certa, então ele começou a vida dele ministerial de forma muito dura, rígida. Pra você ter uma ideia, meu pai não permitia eu comprar balinha no dia de domingo. Mesmo? Porque eu entendo ele. Era o desejo dele de ser santo,
de fazer a coisa certa. Nada, né? Podia comprometer aquilo. Nada podia comprometer. Então eu tinha que no fim de semana, nós crescemos no Urias Magalhães, né? Nossa igreja era a igreja conservadora, presbiteriana conservadora. Então até meus 13 anos de idade, eu cresci ali naquela igreja. Era um bairro pobre, humilde, né? E minha fuga era ir para casa dos meus avós, perto da igreja. Porque eu sabia que meu pai ia buscar a gente para a igreja, né? E lá onde eu tinha minha balinha, meu sorvete, né? Meu avô guardava um saco de balinha, já deixava em cima da geladeira escondido. E quando meu pai saía, ele já abriu o saco. Do seu pai, né? Porque do meu vocês pai, mesmo. Do meu pai. Então meu pai saía, ele já abriu o saco ali, né? E distribuía balinha para todo mundo. E nós íamos jogar bete na rua, né? Tempos bons, hein? Tempos maravilhosos. Então, meu pai tinha esse rigor, né? Mas eu entendo hoje porque esse rigor dele. Esse rigor dele era o desejo de fazer a coisa certa, né? E ele era muito admirado na igreja. Até hoje ele é muito admirado. É uma pessoa santa, separada mesmo. Um homem de Deus. E eu vi meu pai crescendo em maturidade nessa vida cristã dele e se flexibilizando, vamos dizer assim. O coração foi amolecendo com o tempo. Acompanhar esse crescimento do meu pai, essa maturidade espiritual do meu pai, foi um ensino para mim. Então eu pude pegar esse tempo de rigor do meu pai e ver ele mudando e sendo moldado pela palavra. Então a própria palavra, o testemunho de pregadores, mensagens, o estudo. Meu pai é um homem de oração, né? Qual a idade dele hoje? Meu pai hoje está com 78 anos. 78. Tomara que não tenha errado também. Mas é por aí. Você tá no limite, assim, no limite. Com datas e... Vou nem te comprometer, mas eu prometo não fazer mais perguntas assim. Mas eu acho que eu acertei. Mas uma das coisas que me marca, eu faço questão de deixar isso registrado, é que eu aprendi com meu pai que separar tempo de oração individual é o que faz a diferença. Eu nunca me esqueço, sempre, subindo em casa, a gente morava no sobrado, ele tinha um escritório dele, subindo a escada à esquerda. Eu encontrava às vezes a porta fechada, mas como menino eu abria, não é? Ao abrir a porta, o que eu via? Meu pai orando. Meu pai de joelhos. Orando. Isso marcou para mim, me marca até hoje, né? Homens com vida relevante, né? Parece que até para te dar um tempinho para você respirar um pouco, porque esse é um dos nossos propósitos, é resgatar alguns valores. Por isso o nosso nome é Bença Pai. Nós homens, Alípio, nós nos perdemos no caminho e nós não seguimos o caminho do seu pai. As nossas batalhas a gente prefere resolver nas redes sociais, a gente prefere resolver degladiando ideias, razões, e esquece que a verdadeira batalha é de joelhos. O interessante é que esse rigor do meu pai, ele era quebrado pelo testemunho dele. Então, ao mesmo tempo que o rigor dele, que eram extremos na época, né, muito rigoroso, eu tinha que capinar o quintal de casa, né, e ele chegava lá e conferia se tinha arrancado pela raiz, né? Se não tivesse arrancado pela raiz, ia ter que arrancar com a mão, né? Nossa. Eu não esqueço um dia que ele mandou a gente capinar, limpar o galinheiro, a gente limpava o galinheiro. Criolina, eu conheço muito bem criolina. Hoje, menino nem sabe o que é isso. O cheiro marcante. Menino nem sabe o que é isso, né? Então ele conferia, ele tinha esse rigor. Mas era uma vida boa, né? Meu pai sempre dispôs para nós do bom e do melhor. Mas ele tinha esse rigor, né? Esse rigor dele que nos ensinou muito. Eu cheguei um dia que eu ligava para minha avó, mãe do meu pai, e falei assim: vó,
Meu pai tá exagerando aqui, eu tô tendo que capinar, tô tendo que limpar o galinheiro, tô tendo que fazer tanta coisa. Aí minha avó respondia, você vai trabalhar, escuta o seu pai, você tem que trabalhar. Então, não existia assim um amaciado, né, das outras partes, porque as outras partes entendiam que aquilo era o jeito do meu pai educar. Mas o que amaciava esse lado rigoroso do meu pai? A sabedoria que ele conquistava por meio da meditação da palavra e da oração. Isso é que faz diferença. Isso é que faz diferença. Esse rigor, Deus vai tratando. Deus vai tratando. Por que Deus vai tratando? Porque era um rigor com amor. Eu nunca vi esse rigor como um rigor mau. Era um rigor amoroso, bem intencionado. Muito bem intencionado. Agora, essa boa intenção do meu pai não era revestida de um conhecimento de educação. Meu pai não teve o privilégio que eu tive de estudar. Não é? Não teve. Ele estudou e tudo, mas estudou com muita dificuldade, né? E foi conquistando o que ele conquistou com muito suor e muito trabalho, né? Agora, essa sabedoria que ele adquiria vem da palavra. E eu sabia disso, eu sei disso. Então, eu acompanhei Deus amaciando, né, meu pai, moldando a vida do meu pai, e comecei a admirar mais a Deus. Olha que interessante. Você via no seu pai a expressão do que poderia ser Deus, né? Uma referência. A obra de Deus, né? O que é interessante de um pai que teme a Deus de verdade? O pai que teme a Deus de verdade, ele dá oportunidade para o filho ver um pecador ser transformado. E se o seu filho vê um pecador e você sabe que ele é um miserável pecador, não é? Porque você sabe que tudo aquilo ali vem de Deus, porque você sabe do rigor que ele tem, dos defeitos que ele tem. Mas à medida que você vê ele sendo amaciado, né, sendo transformado, você passa a admirar não mais só o seu pai, mas o Deus do seu pai. Tem até uma música que me marcava. E por que essa música me marcava? Porque essa música traduzia aquilo que na época, quando era criança, eu não conseguia traduzir. Era um pai orando para Deus, falou assim: Senhor, me ensina a ser como tu, porque meu filho quer ser como eu. Uau! Essa música me marca até hoje. Vou até anotar. E eu, quando era criança, quando jovem, aliás, eu ouvia essa música, fala assim, gente, que música forte, que música bonita, que letra profunda. Hoje eu entendo por que essa letra é profunda. Porque eu olho para o meu pai e vejo que é um homem que foi moldado por Deus. Olha que interessante. E hoje eu quero Deus porque eu sei, através da vida do meu pai, que Deus vale a pena em todos os aspectos. Deus é bom, Deus é precioso, Deus transforma. Porque eu vi esse mesmo Deus transformar a vida do meu pai dia por dia. Mas não transformou por meio da igreja. Aliás, um dos defeitos, vamos dizer assim, que nós carregamos, e todos nós, que se evidenciava na vida do meu pai, era esse respeito à igreja exacerbado, né? Eu nunca posso dizer quanto exacerbado, porque de repente era o que Deus quer. Era a porção que ele queria. Era a porção que ele queria, que ele precisava. Mas a medida da igreja, sob o meu ponto de vista, ocupava espaço que às vezes deveria ser dos filhos, que deveria ser da esposa, né? Enfim, isso é um defeito, não é? Mas que Deus foi moldando lentamente, foi tratando lentamente. Não foi com bronca, não foi com briga dos filhos com ele, chamando atenção, porque isso nunca resolve, não é? Foi na medida que ele foi entendendo quem é Deus, e Deus foi moldando a vida dele.
né? E vocês são quantos irmãos? Nós somos 3 irmãos. 3 irmãos. Eu sou do meio. Eu tenho o irmão mais velho, Alessandro, e a irmã mais nova, Lara, né? Então, é isso que me marca, essa referência de pai que é transformado por Deus, faz uma diferença absurda. Hoje eu olho para os meus filhos e eu sei o quanto eu sou defeituoso. Meus filhos sabem dos meus defeitos, nossos filhos sabem, né? Sabem disso. Mas eu preciso que meus filhos vejam que os meus defeitos vão sendo transformados, por isso que a Bíblia fala de glória em glória, não é? Sim. Na medida que eu vou conhecendo a Deus. Eu sei o quanto é importante meus filhos verem que eu sou transformado por Deus, porque eu vivenciei isso. Eu sei o tanto que isso faz a diferença. É que está o perigo do pai ser a referência que não aponta para Deus. Você tem muitos pais que são referências, são presentes, né? Todo pai é presente de Deus, né? Tem pais que estão ali realmente, acolhem bem os filhos com amor. E isso é precioso, é dom de Deus, é presente de Deus, né? Porém, a grande diferença é que quando esse pai que é defeituoso, mais presente, aponta para Deus o tempo todo. Essa é a grande diferença. Porque o filho vai aprender com o tempo que o que faz a diferença não é o caráter do pai, mas um caráter moldado pelo pai. Para onde ele aponta. Para onde ele aponta. O nosso Pai Celeste. Então, meu pai sempre apontou as mudanças que ele foi tendo, apesar de todos os seus defeitos, né? Que eram durezas que causavam certa revolta na gente, né? Mas por falta de entendimento, hoje eu olho para trás e falo assim, não tinha que ter revoltado nada, tinha que estar feliz, né? Então, a gente vai vendo isso, vendo essa pessoa sendo moldada diariamente, e você passa a apreciar mais, não só o seu pai, mas o Deus que te deu esse pai. Porque esse pai te ensinou a apontar para Deus, né? E Alípio, hoje o pai que você se tornou, o quanto do seu pai tem em você hoje? Na criação dos seus filhos? Tem alguma coisa que você fala assim, não, isso foi muito bom, mas isso eu prefiro não levar para frente. Eu acho que isso interrompe em mim. Esse lado extremo, né, que ele tinha, talvez por carência de não ter recebido isso em casa, de apego, talvez acima do necessário à igreja, às atividades e tudo, eu aprendi, eu creio, pelo menos eu tento aprender a amenizar, a equilibrar. Certo. A gente tenta equilibrar, né? A gente sempre é falho. Por isso, hoje, eu tento dosar sempre meu tempo de presença em casa e fora de casa, seja no trabalho ou seja na igreja. Se eu aprendi a equilibrar isso, é outra história. Eu acho que ninguém aprende por completo. Mas você é afetado de tal maneira que esses extremos diminuem, né? Mas eu carrego muito do meu pai, com certeza. Todos nós lá em casa carregamos, né? Então, o outro lado que é importantíssimo é a presença da minha mãe. Minha mãe era o colchão amortecedor, né? Sempre. E ela fez toda a diferença com esse lado amoroso dela, carinhoso, sempre afetivo, né? Na verdade, muito o jeito da minha mãe de mostrar afeto é se doando, né? Doando, dando, se entregando, ajudando, oferecendo, ofertando, né? Deus trouxe esse equilíbrio, né? Por meio da minha mãe.
também. A minha mãe foi um instrumento nas mãos de Deus para ir amaciando também, né? Hoje eles são um casal exemplar. Na mesma igreja até hoje? Não, nós fomos Essa que até... vocês cresceram ou não? Não, nós fomos até... Eu fui até meus 13 anos de idade na Conservadora, no Urias Magalhães. Depois dos 13 anos de idade, nós fomos para a Presbiteriana Central. Ok. Então, na Central estamos, né? Desde meus 13 anos de idade. Seus pais então também estão na Central? Estão na Central, estão na Central. Só não meu irmão e minha irmã, mas porque seguiram caminhos diferentes, né? Mas temos a mesma referência. Alipe, sobre as decisões que você tomou na vida, assim, que hoje você já é um jovem de quase 40 anos, né? Já você é um pai de família, não vou te comprometer com datas, mas não, prometo. Mas seja um homem maduro, isso que eu quero dizer, seja um homem maduro, você tem sua família, tem sua profissão, que você já falou aqui. E as decisões que você tomou? Você procurou na sua vida pautar também as decisões na oração, ou teve algum momento que a chave virou e você falou, não, olha, eu acho que eu preciso corrigir a rota? Sabe quando você segue o GPS, por mais que você saiba o caminho, eu faço muito isso, eu ponho o GPS, eu acho que alguém vai se identificar também. Eu sei o caminho, mas eu uso o GPS como uma muleta, como um guia. Às vezes o GPS ele te manda por um caminho muito maior do que aquele que você já sabe que vai. Né? Eu tô, para ser mais direto, eu falo do caminho da oração mesmo, do buscar a Deus. E muitas vezes a gente quer seguir uma carreira solo, sem consultar o Senhor. E Ele é o nosso GPS. Já teve algum momento na sua vida que você falou assim, não, acho que esse caminho aqui eu já sei, eu não preciso consultar o Senhor? Tem uma coisa interessante. Olha como é que é forte na vida da gente a presença de uma referência, não é? No começo, como a minha referência de vida cristã era as atividades do meu pai eclesiásticas, então eu comecei minha vida cristã de forma intensa no eclesiástico. De forma que o envolvimento com a igreja estava aqui e minha vida devocional aqui. Interessante, não é? Era muita atividade com pouca busca, né? Com pouca... alimentando o espírito mesmo. Era muita braço, muita força. Exatamente. Não é? E como jovem, você... cada vez que você se envolve em mais atividades, mais vínculos você vai gerando, né? De amizade, talvez mais de coleguismo do que de amizades, né? E interessante, eu pude observar que essa era a referência que eu tinha, porque eu ainda não tinha aprendido que o que fazia meu pai suportar as agruras da igreja e os defeitos da igreja, que são muitos, era justamente o fato de a vida ser intensa no quarto e no escritório, no Getsemane, né? No secreto. No secreto, né? Então, na medida que você vai apanhando, eu fui apanhando na igreja, cometendo erros, falhas, caindo em pecado, né? Tropeçando, esfriando, esquentando, é aquela coisa da montanha russa, né? Aí você vai se lembrando daquela curvinha à esquerda, né? Onde você abre a porta e o joelho está no chão. Você vai se lembrando daquilo. Falei assim, opa, é melhor eu intensificar esse lado aqui, né? E esse lado foi vindo mais tarde, né? Antes tarde do que nunca, né? Ele foi vindo mais tarde. Aí você vai aprendendo que é esse lado, depois de tanta burdoada, é que te sustenta. Por que esse lado te sustenta?
Porque é desse lado que você conhece a Deus. A igreja é um instrumento, sempre será. Mas ela é uma parte pequena no processo, que aponta para o principal. Ela está sempre apontando, tem sempre alguém na igreja de referência, que você descobre que é referência, porque no privado tem um relacionamento com Deus. Você vai aprendendo isso. Mas eu aprendi de forma dolorida. Muito dolorosa. Extremamente dolorosa, né? Então, assim, essa dor, né, que eu vivi me ensinou. A gente vê que na Bíblia é assim também. Muitos aprendem e são transformados por meio da dor. Porque a dor desperta para você se enxergar, né? De que lado que eu tô? O que eu tô valorizando mais? Né? Você tá falando de uma coisa que eu vejo hoje em dia e já virou até piada na internet sobre isso, porque existe uma geração de pais agora que não querem que os filhos sofram o que eles sofreram. Eles não querem que os filhos passem por privações como eles passaram. Como é a criação dos seus filhos, no seu ponto de vista? Assim, você conduz os meninos com essa perspectiva também? Você permite que eles tenham as próprias experiências? Fala um pouco sobre como você pensa como deve ser a criação dos filhos nesse ponto específico, sobre permiti-los vivenciar as próprias dores, as próprias frustrações. Eu acho que a própria percepção de permitir eles passarem carrega por detrás um certo protecionismo. Porque quem sou eu para permitir? Não é verdade? A gente se engana achando que está controlando, permitindo, né? O máximo que eu posso fazer com meus filhos é expor eles a um convívio no lar cheio de afeto. Esse era um lado que, não por maldade, que meu pai e minha mãe foram aprendendo lentamente, porque eles não vivenciaram isso em casa. Então eles tiveram que aprender apanhando, não é? E nós apanhamos no aprendizado deles. De tabela. De tabela, não é verdade? Sim. Então eu aprendi uma coisa, Wesley, que eu carrego hoje. Eu não tenho como controlar nem entregar. Eu não posso ser presunçoso a esse ponto de falar assim, eu controlo isso no meu filho, não permito isso, aquilo. É óbvio que eu não entrego para ele certas coisas que vão, na verdade, levá-los à perdição, a um vício ou qualquer coisa. A gente tenta, né, oferecer para eles aquilo tudo de forma mais dosada o possível, até na idade que eles estão, 5, 10 e 12 anos. Mas qual que é o principal hoje que eu posso oferecer, e eu e Karen, nós podemos oferecer para os nossos filhos, para que eles tenham coragem, força para enfrentar o que vai vir, independente de mim e da Karen? Afeto. Afeto é igual alimento. É a mesma coisa. Tem pai preocupando com educação, escola, né? Preocupa com alimentação, corretíssimo. Preocupa com vestimenta, preocupa com bom teto, conforto, casa, tudo, etc. Tudo é legítimo, né? Tudo é bom. Perfeitamente legítimo. Mas o afeto é como arroz e feijão para as emoções. Quanto mais afeto eu dou para os meus filhos, mais seguro eles serão, porque é um alimento, estão fortalecendo as emoções deles. Vocês estão recebendo de mim e da Karen afeto constantemente, estão sendo alimentados, né? Diariamente pelo nosso afeto.
E isso vai fortalecendo as emoções deles e preparando eles para essas agruras. Porque para estar preparado para essas agruras, você precisa ser seguro, se sentir seguro. E não é dinheiro que me faz seguro, não é a boa educação que me faz seguro. São as minhas emoções. E elas são alimentadas, fortalecidas pelo afeto que eu ofereço em casa. Agora, esse afeto, tem um detalhe importante. Esse afeto é vazio se a fonte dele não é o meu afeto por Deus. Com a raiz, né? Eu gosto muito da palavra de Piper. Eu sou piperiano. Confesso que eu sou piperiano, né? Mas é muito boa mesmo a palavra. Eu acompanho, né, constantemente Piper, né? Eu gosto muito da frase de Piper. Ele diz o seguinte: fala assim que o amor, né, é um transbordar da alegria minha que vem de Deus. Então eu me encho de alegria em Deus e deixo que essa minha alegria em Deus transborde, e ao transbordar, aí sim eu alcanço a necessidade do próximo. Se meu filho não percebe que meu afeto vem do meu transbordar de Deus, esse afeto ele vai ter um efeito positivo, óbvio, porque é um afeto que Deus criou. Assim como ele criou a água que satisfaz minha sede, ele também criou o afeto dentro de casa para fortalecer as emoções. Vai fortalecer? Vai. Mas quando esse afeto, Wesley, vem do transbordar da minha alegria em Deus, meu amigo, aí a história muda. Eles vão começar a olhar esse afeto e não ficar dependente dele, porque eles sabem de onde vem. Que vem de Deus. E alcança eles. Né? E isso vai transformando tudo. Porque, poxa, se meu pai busca esse afeto, tem esse afeto por mim, porque ele transborda de Deus, ele busca constantemente a Deus, o que ele vai querer? No final das contas, não é ser igual a mim. No começo vai. É o próprio Deus. No começo vai. A letra da música. Uma letra da música. É isso. No começo vai, porque está aprendendo. Mas toda hora eu estou apontando para Deus. É a mesma coisa que acontecia com meu pai. Ele tinha todos os seus defeitos, mas eu consegui ver a transformação dele vinda da onde? Do próprio Deus, né? Próprio Deus, de uma vida de relacionamento com Deus. Com todas as minhas falhas que eu tenho, eu sei que meu filho vê isso, minhas falhas. Minha esposa vê. Em casa é o lugar mais fácil de ver nossas falhas, não é? Mas ao mesmo tempo ele também vê a minha transformação. E se a minha transformação vem de uma relação eclesiástica, só de atividades, envolvimento com a igreja, ele na verdade vai criar raiva da igreja. Exato. Exatamente, mano. Eu vi uma história antiga que fala assim, eu não vou contar direito com certeza, mas diz que o menino chegou no pastor e falou: pastor, eu queria dormir aqui hoje. Aí o pastor perguntou: mas por quê? Eu não sei se é bem assim a história, mas resumindo, a moral da história é que o pastor perguntou para ele por quê. Ele falou: não, porque quando meu pai está aqui ele é um anjo, ele é ótimo, a gente chega em casa, chuta o cachorro, ele grita e é horrível ficar no mesmo ambiente. Então assim, a gente está vivendo um momento assim. Você acha que então, com o que você está falando, se nós tivéssemos homens mais equilibrados, né, o Alipe, eu acho que seria todo muito diferente, né? Totalmente diferente. Mas esse equilíbrio só vem de Deus. Exato. Não adianta. Homens rendidos, homens mais devotos, mais... Eu estava falando ontem, inclusive, com um amigo, que quando uma criança procura a Deus, até brinquei, contei para ele que eu conheci a igreja evangélica por causa de bolo e guaraná. Eu tinha 11 anos, aí a pessoa que me convidou para uma programação das crianças
Falou, Wes, vamos lá na programação das crianças? Eu falei, sei não. Vai ter bolo e guaraná lá. Eu falei, então vamos. Eu levei mais uns 3. Tá a importância do bolo e guaraná, né? Exatamente. Não desprezem suas programações com bolo e guaraná, hein? Verdade. E aí eu fui para essa programação e gostei muito, fiquei apaixonado. Mas o que me fez permanecer foi realmente o convívio, a vida diferente que a igreja mostrava, né? Então, quando a criança vai para a igreja, poucas pessoas da família, acho que 16 a 17% da família acompanha essa criança. Quando a mulher procura a espiritualidade, a igreja, a comunhão, uma congregação, ela, além de conduzir os filhos, ainda que os obrigando, ela ainda arrasta as amigas, a mãe e outras pessoas. Verdade. Muito raramente o marido. Mas quando o homem busca uma vida mais devota, uma vida mais crente, cristã, entregue na presença de Deus, 98% da família segue e acompanha esse homem. Então, é um dos motivos da gente fazer o que faz e falar do que fala, para ver se a gente consegue despertar os homens, né, para essa responsabilidade de conduzir os filhos nos caminhos do Senhor, né? Longe de mim, eu não sou um pregador nem nada, mas inclusive eu quero te construir esse elogio ali, porque você é um cara diplomático nas palavras, você usa palavras, você sempre foi um cara, se apresentou um cara muito gentil, e você realmente mostra isso que você está falando, essa coisa da presença de Deus. A gente percebe isso, a gente vê nos seus filhos isso. Eu falava agora há pouco com você aqui, fora do ar, que eu admiro muito seus filhos, o nível de respeito que eles têm comigo, e especificamente comigo, né? Nossos filhos estudam juntos e é uma alegria muito grande poder vê-los crescer juntos, né? E é fruto do que você tem plantado, cara. E você usa uma palavra que eu gosto muito, que é sofisticado. Eu não podia deixar de falar disso, porque sempre que você fala, você usa sofisticado. O que essa palavra representa para você, cara? O que ela tem de especial para você? Eu tô equivocado? Existe mesmo uma atmosfera de sofisticação aí? Eu acho que, na verdade, você ouviu isso, é uma tentativa para me comunicar com os meninos mais novos, né? Porque as crianças, elas hoje são sofisticadas de um modo geral, né? Nós não tínhamos essa sofisticação. Era mais uma tentativa de me identificar com eles, criar um canal de contato com a meninada. Lá em casa mesmo eu brinco demais. Gente, vocês são muito sofisticados. É porque ele não fala sofisticado de qualquer jeito. O jeito que o Alípio fala é didático, é pausado. E é muito bom isso. Legal. Alípio, a sua vida na igreja local que você convive hoje, que você congrega, quais são, dentro do... Eu gosto, talvez soe pejorativo, gente, mas a gente que é presbiteriano, a gente pode falar isso, tá? A gente tem lugar de fala. No arraial presbiteriano... lugar de fala, é bacana. Tem muitos homens que a gente admira, né? Próximo a nós, né? Tem alguns pastores, né? Que a gente admira muito. Tem um nome, assim... da igreja, às vezes é uma pessoa anônima que não é tão conhecida assim, mas que você fala assim, eu admiro tal fulano porque tem uma pessoa na sua vida assim, ali na comunidade de fé ou na sua história de modo geral. Vamos ampliar um pouco mais. Tem um homem que, além do seu pai, né, que você admire muito, assim, que você... Tem um homem que me ensinou muito por causa da vida de oração. Ele é falecido, né, conhecido em toda a igreja. É o seu Abrão Berberian, seu Eibe, né? Seu Eibe admirava pela serenidade, a vida nítida de oração. É um homem que respirava o Evangelho, conhecido, fazia Deus conhecido onde ele ia, né? Esse tempo eu estava
pouco tempo atrás, estava em Manaus. Era Manaus mesmo, isso, Manaus. E no aeroporto, para aviões menores. E seu Eibe era piloto de avião. O falecido seu Eibe era piloto de avião. Trabalhou muitos anos ajudando e auxiliando missões, asa de socorro, etc. Enfim, quando eu estive nesse aeroporto, esse dono dessa companhia ali, ele não conhecia muita gente em Goiânia, mas conhecia o seu Eibe. Mas conhecia o seu Eibe por causa da Bíblia que o seu Eibe deu para ele. Olha só que ponto de contato, né? Então assim, óbvio que o seu Eibe prestou serviço para ele, né? Mas o que marcou ele? A Bíblia que ele recebeu do seu Eibe. Contato que ele teve com o Evangelho através do seu Eibe, né? Então são pessoas que são referências, né? Então, a importância da igreja. A igreja é extremamente importante. A gente despreza, às vezes, o poder da inspiração. A inspiração move as pessoas. E é sempre que eu digo, se essa inspiração que move é de algo que vem de Deus, isso vai fazer uma diferença absurda. Você me fez lembrar de um episódio da Bíblia em que o texto diz que Jesus ele visitava cidades e povoados demonstrando compaixão, né? Então eu dedico então esse episódio aos homens de compaixão, né? Aos homens que têm plantado semente de compaixão por onde têm passado, dentro de casa, na comunidade de fé, na rua, na fila do mercado, pessoas simples que têm demonstrado a presença de Deus com genuinidade, com verdade, né? E a gente dedica nesse episódio simples, bastante simples, mas muito verdadeiro, com um coração muito feliz em estar recebendo aqui meu amigo Alípio, um homem diplomático, sofisticado, um pai exemplar. Por isso que ele sempre esteve no meu pensamento de te convidar, né? E nós participamos de um acampamento recentemente juntos e na ocasião o Alípio teve uma fala respondendo algumas perguntas ali. Eu vi um formato de painel e eu falei com a minha esposa assim, falei, vou criar um painel do Bença Pai em algum teatro, em alguma coisa um dia, e o Alípio vai estar comigo lá. E ela falou, escreve isso. Eu falei, não precisa escrever isso já está aqui, ó, isso na minha mente já está acontecendo. E assim, o primeiro passo para isso já é a gente começar a se alinhar nesses pensamentos, Alípio, para poder conhecer a sua história, você também conhecer a minha, e as pessoas nos conhecerem também, porque existe um discurso que ele precisa ser dito. O movimento que eu faço parte, O Mundo Precisa de um Pai. Ele tem uma máxima, uma frase do Cassie Cartens que eu gosto muito, que fala que o mal triunfa quando os homens de bem não fazem nada. Não sei exatamente se é do Cassie ou se ele citou alguém na ocasião, mas eu ouvi dele falando isso, que os homens de bem, quando não fazem nada, o mal triunfa. De repente o mal está triunfando, Alípio, porque homens como o seu pai estão entrando em extinção. Né? Homens como o piloto, como o nome? Seu Eibe, seu Abraão, eles estão entrando em extinção. Então, nossa missão é resgatar esses homens. Eles estão por aí. Eles estão nas faculdades, esses homens estão, nesse exato momento, começando um relacionamento, começando uma família. Tem uns que estão na sala de parto vendo o filho nascer, nesse exato momento. Nesse exato momento tem uma mulher que está concebendo um filho que vai se tornar um homem, que vai se formar a sociedade daqui a uns anos.
para você, Alípio, para mim e para você, pai, que nos assiste, que tipo de homens nós estamos forjando para as próximas gerações? Que tipo de igreja, né, nós estamos formando para que receba a volta de Jesus, né? Se você acredita nisso, se você crê nisso, que tipo está sendo formado? Será que nós estamos atentos a essa questão de lutar nossas batalhas de joelho no quartinho da porta trancada, da porta fechada? Será que nós estamos buscando essa temperança, essa longanimidade, esse equilíbrio? Será que nós estamos plantando isso, Alípio? Será que nós estamos plantando políticos mais equilibrados para as eleições daqui a uns anos? Para a nossa velhice, por exemplo, né? Quem serão os políticos daqui 30, 40 anos que vão cuidar das nossas cidades? Tem um livro, uma frase que diz o seguinte: se Jesus fosse o prefeito da nossa cidade, qual seria o nível de justiça social que nós teríamos? Então, Jesus, por ser um ser equilibrado, acredito que ele tinha o equilíbrio perfeito dos temperamentos, ele precisa continuar sendo a nossa principal referência. E eu queria, Alípio, para a gente caminhar para o fim, que você deixasse uma mensagem paterna, né, de coração de um pai, para quem está nos ouvindo. De repente tem alguém, cara, que está muito ferido, precisa se reconciliar com seu pai, precisa pedir perdão, precisa ouvir perdão, precisa liberar o perdão, né? Se você sentir no coração de deixar alguma coisa, e você que está nos assistindo agora, fique muito à vontade para receber essa palavra, porque o Alípio é um homem de Deus. Certamente ele se preparou emocionalmente, no mínimo emocionalmente, para estar aqui, mas por ser um homem de Deus, um homem equilibrado, sofisticado, ele tem uma palavra para você, e creia que essa palavra é para você, tá bom? Uma coisa que eu quero deixar aqui, importante: se eu tenho um pai que eu amo, e se eu tenho um pai que eu tenho afeição por ele, que eu admiro, né? E esse pai um dia sai de casa, o que vai acontecer com o meu coração? Meu coração vai se encher de esperança, não é? Eu vou ficar cheio de esperança. Eu vou esperar esse pai voltar, porque é um tipo de pai que eu desejo que volte. Ao desejar meu pai voltar, sendo esse pai afetivo, bom, bondoso, eu me preparo para essa volta. O que eu faço? Em casa, eu não sei que hora que ele vai voltar. Eu não sei. E ao não saber, eu sei que ele pode chegar a qualquer momento. Ao ficar nessa espera desse pai amoroso assim, eu me preparo, né? Eu arrumo a casa, eu estou o tempo todo em alerta, porque eu sei o que ele gosta, o que ele não gosta. E não é por medo, mas por admiração, por não querer ofendê-lo. Estou sempre me preparando para a volta dele, não é? Ok, esse pai nós temos, é Deus. E ele vai voltar a qualquer momento. Amém. Qualquer momento ele volta. Mas ele volta para aqueles que o esperam. Deus não vai voltar, Jesus não vai voltar para aquele tipo de homem que vive em obediência por medo ou por obrigação. Ele vai voltar para aqueles que o obedecem porque o esperam. Minha obediência é fruto da minha espera, a espera de um Deus santo, bondoso, que vai de fato me resgatar deste mundo. Talvez você não tenha aqui na terra esse pai afetivo. Talvez você nunca tenha conhecido esse pai. Essa é a realidade de muitos. Talvez você tenha um pai que vive dentro de casa, mas é distante, não é? Isto te machuca, te deixa preocupado, te deixa rancoroso, né?
te deixa culpado, talvez você se sente culpado. Como que eu posso transformar isso em minha vida? Quando eu começo a ter referência de pai de verdade. Essa é a referência que Deus faz. O que Deus faz? Ele pega, olha só a história do meu pai. O que aconteceu? Eu poderia sair um revoltado. Isso. Mas por que eu não saí um revoltado? Porque a minha referência saiu e começou a descolar dele e apontou para Deus. Apontou para Deus. Se você não tem um pai que te aponta para Deus, meu querido, ele está sendo apontado para você agora. Sim. Nesse instante. Ele é real e ele transforma você e o seu pai, que às vezes você tem problema com ele. Então começa a olhar para ele, e ao olhar para ele, conhecer esse pai de verdade, e você entender que um dia ele volta para te buscar, e você vai viver uma vida de espera, de tal maneira que seu coração vai ser transformado em relação ao pai que você tem tanto problema, ou pai que você nunca teve, ou pai que você sempre esperou. Porque esse sentimento de espera, de expectativa de ter um pai perfeito, vai ser substituído pela expectativa do pai perfeito que está por vir. Isso transforma. Isso transforma de verdade. Né? Então o que eu quero deixar aqui para todos aqui que estão assistindo é que nós temos um pai nos céus. E ele é a nossa principal referência. Ele conserta e vai consertando, não de uma vez, mas devagarzinho ele vai consertando. É de glória em glória, engraçado, porque Paulo fala de glória em glória, não é? Por que é de glória em glória? Porque na medida que eu vou conhecendo a Deus, eu vou vendo glória. E essa glória que eu vejo em Deus, na medida que eu vou conhecendo, vai me transformando. Transforma as minhas expectativas, as minhas frustrações, os meus medos, os meus rancores. Por quê? Porque isso é substituído por uma alegria superior, uma alegria e esperança em um ser perfeito, que olha para mim e que diz: estou te preparando um lugar e eu vou voltar para te buscar. Nós temos um pai nos esperando, olha que coisa maravilhosa. Isso faz uma diferença brutal na vida de quem não tem pai, uma diferença brutal na vida de quem é ofendido pelo pai, porque nós passamos a ter uma referência absurda, infinita, gigantesca, que é um Pai Celeste, que não só olha por nós, mas gera em nós uma expectativa, que ela em Hebreus fala, cheia de certeza, esperança cheia de certeza, de que ele vai voltar. Sabe por que ele vai voltar? Porque nenhuma das promessas que ele fez deixou de ser cumprida, nenhuma. Se você olhar na Bíblia, todas foram cumpridas. Essa é mais uma que ele vai cumprir. E se você vive como quem espera por este Pai, cada dia buscando conhecer este Pai, as agruras, os rancores vão estar lá. Mas eles vão cada dia de glória em glória sendo tratados. Eu sou tratado ainda. Você está achando que isso aqui é o sofisticado, o gentleman, né? O gentleman aqui, né? Tem um estupim embutido, né? Eu sou. Agora tira Jesus. Tira Jesus. Aí você volta pior do que você muito pior, ser. Muito pior. Mas é um pai que está tratando. Nós temos um pai que trata de nós diariamente. Você tem essa história que eu fiquei admirado, né? Você tem uma expectativa de um pai que te frustra. Isso. Não é verdade? Mas essa frustração, ela é substituída pela expectativa de um pai que vai cumprir o que prometeu. Ele está preparando o lugar. E o interessante é que enquanto ele prepara o lugar, ele não nos deixa só. Ele nos deixa o Espírito Santo, que habita em nós, que faz o nosso coração arder. O coração da gente arde, né? Sim. A gente que tem o Espírito Santo, o coração arde. Por isso que fala a Bíblia, ardente expectativa. Porque arde, o coração da gente arde. E esse coração ardendo é saudade. Interessante? É saudade. Nós temos saudade de Jesus. Mas espera aí.
Que é a nossa origem, né? Você nem viu, ele está com saudade. Sim, eu vi, pelos olhos do meu coração eu vi. E eu estou esperando ver ele com os olhos físicos, né? Então, o que Jesus fez na minha vida? Ele criou saudade no meu coração. Tem saudade do dia celestial, do grande dia. Ele vai dando saudade. Essa saudade, ela é tratada diariamente. Ou ela diminui, ou ela aumenta. Porque nós estamos vivendo em circunstâncias difíceis, né? O pecado atrapalha a nossa vida. Mas de glória em glória, ela é realimentada, né? Isso é trabalhado na nossa vida. Isso não tem nada mais precioso que isso, Wesley. Maravilha. Podia instruir os pais, falar assim, olha, eduque seus filhos. Gente, essa é a parte mais fácil. Discipula os seus filhos, essa é a sua obrigação. Faça isso. Leia a Bíblia com seus filhos. Mas gerar expectativa nos seus filhos de um pai que vai voltar é o que vai fazer os seus filhos viverem como quem espera. Eu posso muito bem ler a Bíblia com meus filhos, mas minha oração é o seguinte: Senhor, gera saudade no coração do meu filho de Jesus, gera expectativa no coração do meu filho ardente da espera de Jesus. Isso eu não posso fazer, mas isso eu posso pedir de joelhos. Então, pais, feche a porta do escritório de vocês, do quarto de vocês, e faça aquilo que é a sua obrigação como pai. Joelho no chão e derrame a vida dos seus filhos diante de Deus, para que seus filhos vivam como quem espera um pai de verdade. Talvez você é um pai presente. Talvez eles não te esperam tanto como esperam Deus. Mas você pode viver uma vida perante eles como quem espera, para que eles possam desejar o mesmo que você. Desejar esse pai que um dia vai voltar. Demais, demais. Eu encerro esse episódio com essa frase dessa música: Pai, me ensina a ser como tu, porque o meu filho quer ser como eu. Alípio, muito obrigado pelas contribuições que você deu aqui. Eu que agradeço. Espero que... Bom, eu recebi demais de Deus aqui através do Alípio. A minha expectativa, ela foi até superada. Não era nada diferente disso, mas foi até superada. Mas eu tinha certeza que hoje nós nos emocionaríamos, nós resgataríamos memórias boas, né? E é assim que eu queria convidar você a continuar curtindo, né, o nosso conteúdo, compartilhando com aqueles pais que você admira, o que você acha que precisam ouvir o que a gente falou aqui hoje, e se inscrevendo no canal, fortalecendo esse movimento paterno, fazendo com que essa roda continue girando, e juntos a gente vai plantar a cura paterna na vida de homens, mulheres, jovens, crianças. E é isso. Através disso, manifestar o reino de Deus, manifestar os valores, os princípios e aquilo que torna as famílias mais amorosas, mais equilibradas e sofisticadas. Se você chegou até aqui, escreve lá nos comentários a palavra sofisticado para provar que você chegou até o final. Tá bom? Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado. Esse é o primeiro de muitos que eu espero receber o Alípio aqui, tá bom? Prazer, meu irmão. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e benção, Pai.